Vamos passar a mensagem. Essa mensagem é um conjunto de mensagens, na verdade, uma série de mensagens de 3. Hoje é a primeira de 3, com o título Por que Jesus veio? Por que Jesus veio? O texto de hoje é baseado em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, e ele diz o seguinte, Lucas 19, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar? Pai, nesse momento queremos que a Tua palavra venha falar no nosso coração, que o Teu Espírito venha interpretá-la, Senhor, segundo as nossas necessidades, segundo o Teu querer. Possamos sair daqui edificados, Senhor. Possamos estar mais perto do Teu querer, mais perto de ser e como Jesus, que é o Teu desejo. Que as pessoas que estão aqui presentes e também aquelas que estão nos vendo pela internet sejam abençoadas por essas palavras que venham direto do Teu trono de graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que você é cristão? Precisamos primeiro começar com essa pergunta. Por que você é cristão? Talvez muitas pessoas não saibam exatamente a resposta a isso. Tem uma ideia assim, eu não sei por que eu sou cristão. Alguns dizem assim, olha, os meus pais e os meus avós eram cristãos. Então, eu também sou, eu sigo a tradição. Eu fui criado na igreja. Ou eu nasci numa sociedade cristã. Então, eu sou cristão. Porque todo mundo é, eu sou também. Ou então eu posso responder assim, eu precisava escolher uma religião e achei essa melhor. Muitas religiões, eu escolhi essa, achei bacana. Ou então, um dos motivos que hoje eu acredito e talvez ninguém admita, está na moda. Está na moda ser crente. Na moda ser cristão. Pelo menos por aqui, né? Talvez num país muçulmano, se você dissesse isso, você seria morto. Então lá não é a moda. Mas aqui é. Por que existe o cristianismo? Ora, porque Cristo veio ao mundo. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não haveria cristianismo. Mas por que ele veio ao mundo? Por que ele veio? Então, nós, nessa série de 3 palestras, nós vamos abordar os motivos pelos quais Jesus veio ao mundo. E o primeiro deles foi o que foi lido agora, em Lucas 19:10. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se as razões que trouxeram o Senhor Jesus neste mundo não são as mesmas na sua vida, então o seu cristianismo tem alguma coisa errada. Talvez seja uma das respostas que eu mencionei ainda há pouco. Você pode estar se enganando a si mesmo, porque Jesus veio com certos motivos. Se esses não são os motivos pelos quais você é cristão, então tem uma coisa errada. E a primeira delas, que a gente acabou de ver aqui, é que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você não é ou não estava perdido, então Jesus não veio por você. Não, perdido de quê? Não sou perdido, não. Eu não estou perdido. Então Jesus não veio por você. Ele veio para os perdidos, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí vem aquela primeira pergunta, assim, exatamente o que vem a ser perdido. Talvez a ilustração que Jesus nos conta de uma ovelha perdida, e por isso da onde vem o nome do pastor, né? O pastor que cuida das suas ovelhas, ele conta a parábola de uma ovelha que se extraviou, ela se afastou do rebanho, ela foi para um determinado lugar e não sabia voltar, ela estava perdida. Então esse conceito, ele traz a ideia de que o perdido é aquele que não sabe o caminho de volta. Você está perdido. Mas ele traz uma ideia importante assim, eu sei aonde eu quero ir, eu só não sei o caminho. Você vai para uma floresta, né? Vai passear numa trilha, de repente você pega um caminho que você não percebeu e se encontra perdido. Ora, eu sei para onde eu quero ir, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para onde eu estava, eu só não sei como que eu chego lá. Então existe um perdido que ele sabe aonde ele quer chegar, ele só não sabe como.
Um exemplo disso, o jovem que procurou Jesus. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia para onde ele queria ir, ele não sabia como. Ele recebeu a resposta certa de Jesus, mas ele não quis. Continuou perdido. Ele sabia que estava perdido, sabia onde ele queria chegar, não sabia como, recebeu a resposta certa e continuou perdido. Existe aquele que está perdido porque ele não sabe para onde vai. É o sujeito que, normalmente acontece isso muito com os jovens, eu não sei qual é a profissão que eu quero, eu não sei o que eu quero da vida. O fulano ele está perdido, ele não sabe o que ele quer da vida. Não é que ele não sabe o caminho, ele não sabe nem onde ele quer chegar. Lógico que ele não sabe o caminho porque ele não sabe o que ele quer chegar. Ele está num caminho assim, eu não sei para onde que eu vou, então eu estou perdido, porque eu não sei aonde eu quero ir. Diferente de quando você sabe onde quer ir e não sabe como, existe o perdido que não sabe nem onde quer ir. Existe aquele que nem sabe que está perdido. Essa é a maioria. Se eu perdido? Não, estou bem, estou tranquilo. Por quê? Porque ele não sabe que está perdido. Vou contar uma historinha engraçada. Um dia eu estava num avião pronto para partir para a Europa, eu estava indo para a Espanha. O avião fechou as portas, ao fechar as portas eu vi que entrou uma senhora por último. O avião fechou a porta, começou a taxiar, saindo. Quando ele estava saindo para ir para a pista, ele para e volta. Aí o piloto disse, olha meus irmãos, nós vamos ter que voltar porque aconteceu um imprevisto. Uma pessoa que estava chegando do Nordeste, passou e entrou no avião. E estava indo para a Europa, sem saber que estava indo para a Europa. Ela estava tão tonta, talvez de sono, não sei o quê, que ela chegou no destino certo, ela já estava no seu destino. Ela entrou num lugar onde ela não... Entrou numa porta, saiu dentro de um avião, entrou dentro do avião e ela ia ser deportada. Ela não tinha passaporte, não tinha nada, ela estava vindo do Nordeste. E tão assim, avoada que estava, o avião teve que voltar, parar de novo, abrir as portas, fazer todo o procedimento para que ela saísse. Ela não sabia que ela estava perdida. Alguém informou, minha senhora, a senhora está indo para a Europa. Ela achava que estava chegando em casa. Ela nem sabia que estava perdida. Alguém teve que informar para ela que ela estava perdida. Ia para um lugar onde ela nem sabia para onde. Estava perdida, mas não sabia. E você pode estar perdido quando você está condenado. Você fez alguma coisa errada e você é condenado por aquilo que fez. Aí sim, eu estou perdido. Me dei mal. Está perdido. Você se perdeu, porque você cometeu pecados que trouxeram consequências e você foi condenado por eles. Todas essas características precisam de libertação. Você precisa encontrar o caminho, se você não sabe. Você precisa saber para onde ir. Você precisa saber que está perdido. Não adianta dizer assim, eu não sei que eu estou perdido, não. Não, está tudo bem. Eu recebi um post recentemente pelo WhatsApp, de um videozinho de uma senhora, uma irmãzinha nossa, com um sotaque bem nordestino, e ela estava dizendo que ela viu um programa de televisão em que o sujeito disse, eu faço o que eu quiser, eu visto o que eu quiser, eu vivo a vida do jeito que eu quiser. E ela disse que eu gostaria de ir naquele programa e dizer assim, realmente você pode se vestir do jeito que você quiser, você pode viver a vida do jeito que quiser, você pode ser o que você quiser, você só não pode entrar no céu. No céu você não entra do jeito que você quiser. Está faltando isso. A pessoa acha assim, não, está tudo bem. Você tem uma coisa que você não pode entrar no céu. No céu você não entra do jeito que você quiser. Algumas pessoas dizem, mas eu não estou perdido, eu faço o que eu quero, eu não preciso ser salvo. Salvo de quê? Acabamos de ver que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O indivíduo que não se acha perdido, ele não acha que precisa ser salvo. Salvo de quê? Se eu nem perdido estou, vou ser salvo de quê? Salvo dos nossos pecados. Porque são eles que nos levam à perdição. Nós estamos perdidos porque nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus por causa do nosso pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz a palavra. Então os nossos pecados nos afastam de Deus. E por isso nós estamos nos afastando e por isso nós precisamos de salvação. Aqueles que acham que não precisam,
Jesus disse o seguinte em João 8,34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você é escravo do pecado. Você está preso, precisa ser salvo, precisa ser liberto. Você está perdido, porque existe um juízo no porvir. Você vai ser julgado e poderá ser condenado. Se não for absolvido, será condenado. E como você está em pecado, quando nós estamos em pecado, o juízo nos condenará. Então, quando Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que havia perdido, é porque nós estávamos perdidos, afastados de Deus, e vamos ser condenados por causa disso. Mas ele veio trazer de volta o perdido, ensinar o caminho e salvar da condenação. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nos nossos pecados, trilhando o nosso próprio caminho, nós nos afastamos de Deus e vamos ser condenados por isso. Estamos perdidos. Precisamos ser salvos dessa condenação. Precisamos voltar, encontrar o caminho de volta. Se você acha que não haverá juízo, em Eclesiastes 12:14 tem um texto que diz: porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer juízo. Algumas pessoas, não vai ter juízo. Mas vai, a Bíblia diz que vai. Mas existem algumas respostas alternativas a isso, para anestesiar a nossa mente, para não aceitar que Jesus veio para nos salvar porque estávamos perdidos. Existem algumas pessoas assim: não existe nem céu nem inferno, isso é invenção. Não tem céu nem inferno. Ok. Então você espera morrer e você vai descobrir por conta própria. Só que vai ser tarde demais. Existem outros assim: não. Que juízo, coisa nenhuma. Isso aí é uma maneira de manipular as pessoas, de controlar as pessoas, colocando sentimento de culpa. Isso é uma maneira de controlar as pessoas. Existe uma explicação até mais sofisticada, assim: não, nós vamos ser purificados ao longo do tempo e um dia nós vamos nos tornar deuses. Nós mesmos vamos ser deuses. Que juízo, que coisa nenhuma. Se nós mesmos vamos ser deuses. Então essas são as explicações que se espalham por aí. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque um juízo virá para aqueles que continuarem perdidos. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Mateus 12:36. Jesus falando claramente sobre um juízo. É interessante porque existem algumas religiões, né? O espiritismo mesmo, ele se diz espiritismo cristão, porque ele segue coisas que Jesus ensinou. E é verdade. São coisas boas que Jesus ensinou, mas aquilo que é inconveniente é ignorado ou ressignificado, como essa palavra está muito em moda, né? Ressignificado. E qual seria o significado quando Jesus disse que existe um juízo para o qual nós vamos ter que enfrentar? Jesus falava do juízo. Ele falava mais, ele falava do inferno. Jesus foi o principal personagem da Bíblia a falar explicitamente da existência do inferno. E disse até o que acontecia lá: ranger de dentes, choro e ranger de dentes, trevas, sofrimento, castigo. Ele falava da existência do inferno. Então não há como dizer assim: não, vamos pensar só nas coisas boas que Jesus ensinou e nós vamos ser cristãos porque nós seguimos as coisas boas que Jesus ensinou. Amém. Siga as coisas boas para que Jesus ensinou. Só que ele também disse que aquele que continuar perdido vai enfrentar juízo. E existe um inferno, que é para onde os perdidos irão. E é um local horrível, um lugar de sofrimento. Eterno. Não é por algum momento. Não existe nenhuma doutrina bíblica sobre purgatório ou qualquer coisa equivalente. E assim é um estado meio céu, meio inferno, por um tempinho, e depois fica tudo bem. Ou então Deus é amor, não vai punir ninguém. Tem essa doutrina assim. Ah, Jesus já pagou o pecado de todo mundo. Vai ter todo mundo para o céu. Por que ele disse que ele veio salvar o que se havia perdido? Quem não foi? Se você não estava perdido, você não precisa de salvação.
Aparentemente. Porque você vai enfrentar o juízo de Deus. Mas ele propôs uma solução. Há uma solução para isso. Porque Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. E quando ele vier, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16:8. Isso mostra o seguinte: as pessoas serão convencidas do seu pecado. Convencidas. Se você está em pecado. Você achava que não estava? Está assim. Isso é uma influência de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo agindo na nossa vida. E nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Se alguém acha que isso não vai levar, não precisa se preocupar não. Em Apocalipse 20:12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E então os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós vamos ser julgados, e vai haver um livro, o livro da vida, onde as pessoas vão ser julgadas segundo o que fizeram de bom e de mal. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo dessa realidade e tomarmos uma posição. Por isso nós somos cristãos, porque nós atendemos à voz de Jesus. Nós atendemos que Ele veio para me libertar dos meus pecados, para me salvar das consequências que é o juízo iminente baseado daqueles que estão em pecado. Ele oferece uma solução. Não adianta só você ser convencido do pecado. Isso é um primeiro passo. Você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Pecado me afasta de Deus, a justiça vai me levar a juízo e eu vou ser condenado. O Espírito Santo me convence disso. E o que eu vou fazer a respeito? Mas eu não consigo me libertar dos meus pecados. É verdade. Existe uma série de alternativas para isso, de caminhos tipo terapia, ou então pagar promessas, fazer propósito. Tem agora fazer um propósito, não é promessa, fazer um propósito. Eu vou fazer tantos dias de jejum, eu vou fazer tantos isso, tanto aquilo. Isso não liberta ninguém do pecado. Mas o poder de Deus pode te libertar. O poder do sangue derramado na cruz é um poder transformador. Eu não posso pagar o pecado de ninguém. Ninguém pode pagar o meu, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Qual é a solução? Qual é a solução para isso? Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa é uma solução, porque se é o meu coração duro que me afasta de Deus, eu vou continuar sempre me afastando, a menos que eu sofra um transplante de um coração de pedra para um coração de carne. E isso é o próprio Deus quem opera, não é a ação humana. É muito importante que você entenda isso, que não é a ação humana que transforma a pessoa de um pecador em um santo. Não é ação humana. Não é fazendo promessa, não é fazendo jejum. O jejum tem outros propósitos. Eu não estou falando contra o jejum. Eu só estou dizendo que não é o jejum que perdoa pecados. Não é o jejum que transforma o pecador num santo. Quem transforma o pecador num santo é o próprio Senhor. O sangue de Jesus derramado na cruz tem o poder de fazer isso, de transformar, de colocar um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus, em vez de um coração de pedra que não escuta nada. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu preciso crer e receber a salvação. E ele, para isso, precisa de poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de dar salvação, poder de transformar a vida do pecador em um santo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos amou, para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1:3. Então nós recebemos do céu a capacidade, cumprimento de promessas em nossa vida, para que nós nos tornemos participantes, agora sim, da natureza divina. Eu não sei se os irmãos já perceberam, ou quem conhece a palavra de Deus no início, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Por que aparece aqui se tornar coparticipante da natureza divina? A natureza divina já vinha conosco, já desde o princípio, mas ela foi manchada, ela foi destruída pelo pecado. Nós nos afastamos de Deus pela nossa natureza pecaminosa que prevalece. A natureza pecaminosa prevalece. Então, ao ser transformado pelo sangue de Jesus, nós tornamos coparticipantes da natureza divina. A gente volta àquele princípio anterior, ao propósito de Deus anterior, de ter uma participação da natureza divina, comunhão com Deus. Participação da natureza divina é comunhão direta com Deus, ouvir a voz de Deus, se alegrar em ouvir a voz de Deus, ter alegria em fazer a vontade de Deus, cumprir os seus propósitos. E isso só acontece porque Jesus veio. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não é apenas filosófico. Ah, que legal, eu conheço a história de Jesus. E legal, ele ensinou uma opção de coisa bacana. E que legal. Isso não é suficiente, um evangelho meramente intelectual. Nós entendemos que o sangue derramado na cruz tem poder de transformar o pecador num santo, transformando a nossa natureza carnal em natureza divina. É o texto que está escrito aqui. Transformando as nossas vidas para que antes estávamos nos afastando de Deus e agora nós estamos próximos de Deus, fazendo a sua vontade. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Esse é um texto maravilhoso de 2 Coríntios 5,17. Jesus veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos e fomos salvos por Jesus e agora somos nova criatura, que vivemos não apenas para ter uma vida abundante, que é o que nós vamos ver na próxima mensagem, mas para alegrar ao Senhor, cumprir os seus propósitos em nossa vida. Amém? Quero terminar com o texto em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vou repetir. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E que quem crê nele tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Pai, a tua palavra foi entregue. Que o teu Espírito encontre liberdade para interpretá-la no coração de cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.